Olá, querido. Boa noite. Você é muito bem-vindo ao nosso tempo de reflexão. Eu quero te convidar a fazer uma oração pedindo a bênção, a atuação e a direção de Deus nesse tempo que nós vamos passar juntos. Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado por esse momento e por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está entre nós e um Deus que trabalha em nós e através de nós. Pai, obrigado por isso. Nesse tempo, Deus, guia o nosso caminho e nos ajude, Pai, a manter comunhão em torno da palavra, da oração e da fé. Eu peço, Pai, que o tempo de reflexão seja uma forma de crescimento espiritual e que também o tempo de oração possa aquecer o nosso coração. E no mais, Senhor, visita cada pessoa que tem precisado de Ti, cada pessoa que tem assistido a esse momento, que, Pai amado, o Senhor possa estar ajudando, Pai, com misericórdia e bondade, cada pessoa, trazendo consolo, orientação, paz, provisão, que dos céus, o Senhor que é o Deus provedor e cuidador, que o Senhor possa cuidar de nós, Pai. Dependemos de Ti e assim entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, desejando também, Pai, fazer desse tempo um tempo que Te glorifica, porque o Senhor merece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, nós já tivemos até aqui uma adoração ao nosso Deus e nós estamos congregados em torno do mesmo objetivo e debaixo da orientação do mesmo Deus. E o tema que nós vamos tratar e pensar um pouquinho antes do nosso tempo de oração é uma continuidade do que fizemos na semana anterior. Eu conversei com algumas pessoas, algumas me deram retorno sobre o estudo de quinta-feira passada, onde nós pensamos um pouquinho sobre cuidado do corpo e da alimentação, mas focamos na palavra glutonaria. Eu acho que muitos têm se surpreendido quando pensam nesse assunto, porque a palavra de Deus coloca a má alimentação e a glutonaria em uma lista com outros pecados claramente vistos como ruins. O texto de Gálatas, capítulo 5, colocou a glutonaria como uma obra da carne que é tão ruim e perigosa quanto idolatria, prostituição, briga, discórdia e ódio. E querido, o cristão, especialmente o cristão evangélico, que carrega o rótulo de ser comilão, o povo evangélico, que é o povo que come demais, nós precisamos quebrar esse rótulo. Eu também expressei uma preocupação que tenho, que é associar todas as refeições com prazer. Aí alguém diz assim, Tiago, quer dizer então que eu não devo comer bem? Quer dizer que eu não devo me preocupar com o tempero ou com a qualidade? Querido, não é isso. Mas o que eu digo é, não associe toda refeição como um momento de gratificação a si. Porque nós sabemos que, com frequência, as coisas boas de se comer normalmente são coisas não muito saudáveis. E quando fazemos coisas que gostamos, tendemos a comer além do necessário. Então, pense comigo, se no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar ou na refeição da noite, nós comermos tudo o que dá prazer, provavelmente estaremos comendo mal. E é um grande perigo, porque glutonaria tem a ver com comer em excesso, tem a ver com comer mal. E nós já sabemos claramente que as pessoas têm vivido uma vida sob o mal do diabetes, da hipertensão, do colesterol, do sobrepeso, da falta de vigor físico. A maioria das pessoas tem vivido uma vida sedentária e não tem conseguido viver bem. E querido, eu quero te mostrar o quanto é importante
cuidar do corpo, cuidar da alimentação. E para você observar como o corpo é precioso e importante, eu quero te convidar a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios para uma leitura de alguns versículos do capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos observar ali uma abordagem, alguns versículos que dão dicas sobre o corpo. Capítulo 6. Veja comigo o versículo 13, primeiramente. Diz assim: os alimentos são para o corpo. Os alimentos são para o estômago, mais especificamente, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Querido, há um contexto aqui. E o contexto do versículo 12 e 13, ao que tudo indica, era assim. O povo de Corinto falava, do mesmo jeito que o corpo deve receber o alimento, do jeito que o estômago é para o alimento e o alimento para o estômago, assim o corpo, com as suas aptidões sexuais, também deve ser para o prazer sexual. Eles estavam usando uma ideia específica. Tudo pode, tudo é lícito, e se Deus criou o corpo com capacidade de ter prazer sexual, logo então o homem deve ter. A igreja de Corinto estava extrapolando o modo como vivia a sua sexualidade. O mundo antigo, aquela cultura, a cultura que vivia debaixo da deusa Afrodite, deusa do amor, ou Vênus, estava sempre se entregando ou tentando se entregar a práticas promíscuas, acreditando que Deus apoiaria, porque foi Ele quem criou o corpo. Cuidado, querido. O fato de que o corpo pode trazer prazer não significa que toda forma de ter prazer é saudável. Mas eu só mencionei isso para você entender o contexto. Mas o versículo 13 ele é interessante porque Paulo quebra esse princípio dizendo, olha, sim, o alimento é para o estômago, o homem precisa do alimento. Mas Deus, Ele julga todas as coisas e em um dado momento, o alimento não terá relevância, o corpo não terá tanta relevância, porque o corpo, ele não deve ser entregue à prática de impureza. O corpo não deve ser entregue à impureza sexual, mais especificamente. Não está falando sobre alimentos impuros, não. O contexto da passagem diz impureza sexual. O corpo humano não deve ser um corpo que é ferramenta de prazer desgovernado. Ele não deve ser um brinquedo que o homem usa o tempo todo, como o mundo tenta colocar na mente das pessoas. O versículo 13 disse: o corpo é para o Senhor. Querido, pense comigo. O corpo, ele é para o Senhor. E quando Paulo diz isso, ele está falando para a comunidade cristã. Ou seja, eu não sei como o mundo sem Deus vai lidar com o próprio corpo. Provavelmente, a maioria vai se degradar, prostituindo-se, profanando o corpo, maltratando o corpo, usando o corpo para o prazer de qualquer maneira. A maioria vai fazer isso. Talvez alguns vão cuidar do corpo, mas quando Paulo escreve para os cristãos, ele diz assim: se você vive debaixo do senhorio de Jesus, o seu corpo é para Ele que é o seu Senhor. Ele não é para o prazer, assim como o alimento é para o estômago. Não é esse o princípio. Então veja, o corpo não é para a impureza. O corpo é para o Senhor. Veja o versículo 15, ele é interessante. Diz assim: não sabeis
que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Olha o que Paulo diz. Se você é discípulo de Cristo, se você vive debaixo do senhorio de Cristo, o seu corpo, ele está conectado com Cristo. Ele é parte de algo que é maior do que você mesmo. Se você é um discípulo, o seu corpo, não apenas o seu espírito ou a sua alma, é como se Paulo dissesse, o seu ser completo é parte de algo maior, é parte de Cristo, é parte da comunidade de Cristo. O seu corpo é dele, está ligado com ele. E Paulo então diz, eu vou então pegar o meu corpo e uni-lo a um ato de prostituição? Será que eu, como discípulo de Cristo, estaria em contato íntimo com uma prostituta? Ou será que eu entregaria o meu corpo ao adultério? Paulo diz, de maneira nenhuma. Porque o corpo não é para a impureza. O corpo é para o Senhor. Ele não deve ser entregue à prática da prostituição, porque ele está ligado com Cristo. Veja o versículo 19 que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não é de vocês mesmos? Ou seja, o que Paulo está dizendo, o seu corpo, se você é discípulo, se você vive debaixo do senhorio de Cristo, ele é santuário do Espírito Santo. Querido, pense nisso. Olha a implicação dessa frase. Se eu sou discípulo, o meu corpo, ele é santuário de Deus. Significa que o santuário de Deus não é o templo de pedra, não é um monumento que nós criamos, não é um nicho que nós criamos. O corpo do discípulo, do Filho de Deus, daquele que vive debaixo de Cristo, o corpo é morada do Espírito Santo. Então pense, o nosso corpo, ele não pode ser habitação de coisas ruins. Por isso que é muito importante que nós cuidemos do nosso corpo e do modo como nós pensamos a respeito do nosso corpo. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem habitar dentro de nós. Passamos então a ser morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa séria. E o versículo 20 diz: porque vocês foram comprados por preço. Agora então, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Olha como que Paulo conclui a ideia. Se você é discípulo, você então agora pertence a Deus. Então, ele te comprou, ele tem a propriedade total do seu ser. Glorifique a Deus, não apenas com a boca, não apenas com a mente, mas com o corpo, de forma total e completa. Querido, esse texto, ele é muito importante para o nosso entendimento. Nós lidamos o tempo todo com um grande conflito que envolve o corpo. Nós vivemos numa sociedade onde o corpo é banalizado, onde o corpo é tratado como um objeto. Mas o que o apóstolo Paulo disse nessa passagem, inspirado pelo Espírito de Deus, que o nosso corpo é propriedade de Deus. O nosso corpo está ligado com o nosso Senhor e que o nosso corpo é santuário. Então pense, vamos pensar em 3 palavras: propriedade, parte e santuário. É como se Paulo dissesse: cristão, filho de Deus, o seu corpo, ele é propriedade, ele é parte de algo maior,
Ele é a morada do próprio Deus. Então, como você vai cuidar do seu corpo? A conclusão de Paulo é: glorifique a Deus por meio do seu corpo. Sabe, querido, nós precisamos, de alguma forma, trazer para o nosso pensamento dos dias de hoje a importância de cuidar do corpo. Quantas vezes nós estamos olhando para o mundo afora e vendo o quanto as pessoas estão maltratando seus corpos? Eu estava pensando nisso. Como que nós somos tão habilitados, hábeis, rápidos em adulterar, em mudar o modo como as coisas deveriam ser. Eu estava pensando nisso. Como que nós mudamos projetos bons e originais? Deus nos criou com grande dignidade. Deus nos deu um corpo capaz. Mas, infelizmente, nós estamos descuidando ou destruindo o nosso corpo se pensarmos que o nosso corpo foi criado para a glória de Deus e para viver uma vida que glorifica a Deus, para executar nesse mundo o plano, o projeto de Deus. Olha como nós cuidamos mal do nosso corpo. Você já parou para pensar, querido? Será que o nosso corpo era para ser marcado desgovernadamente? Será que nosso corpo deveria ser entregue a todo tipo de prática desregrada, sexualmente falando, ou pela ingestão de coisas maléficas, bebida, drogas, remédios, ou qualquer tipo de produto ou substância que traz dano? Será que nosso corpo deveria ser agredido? Será que algum ser humano deveria ferir o corpo do outro? Será que nosso corpo deveria ser exposto à magreza ou ao sobrepeso? Será que nosso corpo deveria ser destruído, desvalorizado, como tem sido tratado? Será que é correto eu olhar para o corpo do outro como um objeto do meu prazer? Querido, eu quero te levar a pensar um pouquinho que quando nós desvalorizamos, não honramos o corpo, o nosso e do outro, nós estamos adulterando um plano que o próprio Deus nos deu, que é um plano de dignificar o corpo, de cuidar. E meu amigo, minha amiga, valorize seu corpo. Cuidado com o modo como você cuida dele. É triste, muito triste, quando nós vemos as pessoas mutilando-se, marcando e tratando o corpo como se fosse um quadro que a gente pode desenhar com um pincel ou que a gente pode esculpir e depois voltar atrás. Não se pode passar uma borracha em coisas absurdas que as pessoas colocam no corpo. Infelizmente, quando as pessoas estão agredindo umas às outras, ou quando as pessoas estão entregando o corpo como um objeto de atos sexuais que são vergonhosos e animais, coisas terríveis e feias, que nenhum pai ou mãe gostaria de ver o filho ou a filha fazendo, ou que nenhuma pessoa de bem gostaria de ver alguém que ama exposta numa situação daquela. O homem tem mudado esse plano. O homem tem feito um caminho errado no cuidado com o corpo. Mas existe um segundo aspecto que eu penso. Se nós estamos adulterando esse modo original de cuidar do corpo, eu vejo que quando nós decidimos cuidar do corpo, nós incorremos em um grande perigo. Tudo bem, eu não quero ser uma pessoa sedentária, eu não quero ser entregue aos vícios, eu não quero comer mal, então agora eu vou entrar numa moda fit.
Eu agora vou ficar com um corpo bom, com boa saúde, eu vou comer bem, eu vou exercitar, eu vou mudar a minha maneira de viver, eu vou abandonar certos vícios e hábitos e vou cuidar do corpo. Aí a gente começa a correr um sério perigo, que é o perigo da vaidade, que é o perigo da defraudação sexual, que é o perigo de fazer isso para impressionar e chamar a atenção das outras pessoas. Aí logo, nós queremos cuidar do nosso corpo para que nós possamos atrair o olhar do outro. E para que eu possa andar na rua e todo mundo vai dizer, nossa, como ele é bonito, nossa, como ela é bonita. Aí o homem quer ficar todo saradão para botar uma roupa que mostra toda a sua musculatura. Ou a mulher quer malhar as pernas para mostrar como que ela tem pernas bonitas. E aí o ser humano descobre que começa a cuidar do corpo para atrair o olhar para si. Cuidado, querido. Eu vejo que esse é um perigo para todas as pessoas. E o Filho de Deus comete esse erro e precisa cuidar para não cometer esse erro. Usar o corpo para a vaidade, para a sensualidade, para atrair olhares para si. E quando menos percebe, o homem casado está querendo malhar e ficar bonito, forte, para atrair o olhar de outras mulheres. A mulher quer se vestir bem, ter o corpo em forma, se sentir segura com o corpo. Acaba atraindo os olhares de outros homens. E a grande pergunta é, e se nós atrairmos alguém? E se essa pessoa chegar até nós? E se nós cativarmos alguém que pode entrar no nosso caminho e que pode tentar nos seduzir? Será que nós estamos prontos para dizer não ao adultério? Ou à prática de impureza sexual? Será que nós somos fortes o suficiente para saber lidar com a nossa vaidade e com o perigo da impureza sexual? Cuidado, querido. Não só pela perspectiva do pecado sexual, mas pelo pecado do orgulho, pelo pecado da soberba e da arrogância. Cuidado com isso. De um extremo, existe a desvalorização do corpo, vida ruim, de sedentarismo, onde a pessoa não tem vigor, dinâmica, saúde. Por outro lado, a vaidade da estética, da beleza, da pessoa que quer atrair os olhares para si. Os dois caminhos são caminhos onde o pecado bate à porta. E eu quero te convidar, tome cuidado. Lemos no texto bíblico, o corpo não é para a impureza. O corpo não é para a prostituição. O corpo é propriedade de Deus. O corpo é parte de algo maior, porque ele é morada do Espírito Santo. E Paulo disse, glorifique a Deus com o corpo. Então, vamos refletir. Será que alguém que se alimenta bem está... Vamos fazer o caminho. Vamos pensar pela perspectiva negativa. Alguém que se alimenta mal e cuida mal do corpo. Será que essa pessoa está glorificando a Deus com o corpo? Será que alguém que ingere substâncias ruins está glorificando a Deus com o corpo? Alguém que está se entregando à impureza sexual? Alguém que está maltratando o próprio corpo e o corpo do outro, será que glorifica a Deus? A resposta é não para todas essas perguntas. Mas, por outro lado, alguém que está, suando todo dia para manter um corpo bonito, para mostrar e para vestir uma roupa sensual que chama a atenção. Será que essa pessoa está glorificando a Deus com o corpo?
se alimente bem, exercite o corpo, viva de forma saudável, abandone aquilo que atrapalha a sua qualidade de vida e guarda o seu coração da vaidade, guarda o seu coração de atrair olhares para você mesmo, porque eis aí uma grande cilada e um grande perigo. E eu quero te dizer, Deus, Ele está dando a você e a mim a oportunidade de viver bem, de forma saudável, de forma equilibrada. Mas é muito importante que nós possamos entregar o nosso corpo a Deus, para que Deus seja glorificado nesse corpo. Não apenas com a minha voz, não apenas com os meus dons, mas que Deus possa ser glorificado com o corpo que tenho e com as funções que posso desempenhar, e que assim cada um possa fazer da própria vida um monumento de glorificação a Deus. Meu irmão, eu faço esse apelo sincero. Corrija o que precisa ser corrigido. Se é hora de se alimentar melhor, alimente melhor. Se é hora de abandonar um vício que atrapalha a sua vida e qualidade de vida, se esforce para abandonar. Exercite, faça alguma coisa, faça uma caminhada, vá para a academia, corre, anda de bicicleta, faz atividade em casa. Querido, nós podemos cuidar do corpo. E que coisa boa, imagina, poder ter mais disposição, que coisa boa. Puxa vida, quando a gente tem o corpo saudável, a gente pode passear, jogar, divertir, trabalhar e ter a sensação de que o corpo corresponde às tarefas que desempenhamos. Mas sempre, em todo tempo, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. E toma cuidado. Esse mundo tem caminhado numa erotização, tem sensualizado demais e o corpo, infelizmente, tem sido entregue à impureza e tem sido associado à prostituição. Cuidado com isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um tempo de oração pedindo que Deus nos ajude nessa tarefa. Que Deus nos dê graça para que possamos viver bem, mas viver de forma que glorifica a Ele. E eu quero te convidar, pense sobre isso, se esforce nisso, encoraje aqueles que estão perto de você e procure viver uma vida saudável. É possível e está ao alcance de todos nós. E eu espero que o seu corpo seja apto para viver uma vida longa, saudável, que glorifica a Deus. Vamos orar? Amado Pai, louvado seja o Senhor por esse tempo, por essa reflexão. Cuida de nós, Deus, e nos ajude a viver de forma saudável, equilibrada, digna e coerente. Eu entrego, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos te pedindo. Leva-nos, ó Pai, a um estilo de vida que glorifica o Teu santo nome. E, por favor, Deus, fica conosco e nos ajude, Pai, a lutar contra maus hábitos, vícios, com distúrbios, ó Pai, de alimentação, qualquer coisa que seja que atrapalhe a nossa vida. Ajuda-nos a influenciar outros também e que assim possamos viver, ó Pai, uma vida saudável. Mas guarda, Pai, a nossa vida do pecado moral, da impureza sexual. Ajuda-nos, Deus, a viver de forma coerente, livre, ó Pai, das influências e tendências desse mundo pecaminoso. Visita, Pai, o coração e a mente de cada pessoa e ajuda-nos a fazer do nosso corpo um instrumento para a Tua glória. É a nossa oração, Pai, pela fé em nome de Jesus. Amém.